Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos ao programa Sala Pastoral. É um prazer te receber novamente aqui nesta sexta-feira para o último episódio da nossa série aqui no Sala Pastoral, O que a Igreja Precisa Ouvir. Eu sou o pastor Santiago Correia e vou te acompanhar nesse último episódio da nossa série para refletir sobre um assunto mais relevante e profundo para nós que somos Igreja de Jesus. Mas antes de começar o nosso programa de hoje, eu quero fazer os pedidos que a gente sempre faz aqui no Sala Pastoral. Eu gostaria que você possa deixar o seu like, que você também possa compartilhar esse vídeo, esse programa para mais pessoas. Aí no seu grupo da igreja, no seu grupo do trabalho, para que mais pessoas possam ser impactadas pela mensagem do Evangelho. Comenta aqui também, deixe o seu comentário, o que você acha do programa, de onde você é. É muito importante que você possa deixar aqui o seu comentário. E também eu te peço que você possa também contribuir com a TV Viva a Promessa, sendo um amigo da missão. A sua contribuição é muito importante para que a TV Viva a Promessa continue produzindo conteúdo de qualidade e que possa abençoar a sua vida. Daqui a pouco, depois da nossa vinheta, a gente volta com um convidado muito especial para o nosso episódio de hoje. Estamos de volta aqui no programa Sala Pastoral para conversar sobre um assunto muito importante. O que Deus está fazendo no mundo? O que Deus está fazendo e como eu e você podemos ser parte daquilo que o Senhor está fazendo. E para isso, eu convidei um novo pastor, o pastor Cláudio Farias. Pastor, seja muito bem-vindo. E eu gostaria que você possa se apresentar aqui para a nossa audiência do Sala Pastoral, contar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua família e há quanto tempo você é pastor. Fique à vontade. Amém, pastor Santi, graça e paz, irmãos e irmãs. Um prazer estar aqui na Sala Pastoral. Sou o pastor Cláudio Farias, já estou aí há 10 anos, pastor Santi, junto com a minha esposa, a missionária Maiane, nessa missão que o Senhor nos confiou, nos chamou, e tem sido momentos, né, de bênção para nós, para a nossa família, até mesmo para a nossa vida, que o Senhor tem a cada dia cuidado. Estamos hoje congregando aqui na Promessa Cosmópolis, somos aqui colaboradores, né, servos, doulos de Cristo nessa congregação, né, nesse lugar tão importante também para o reino de Deus, para a salvação de vidas. Também ajudamos a Junta de Missões num projeto das bases missionárias, na implantação, na conscientização desse projeto para a igreja ou as igrejas, né, que queiram implementar na sua agenda ou no seu estilo de vida. Tem sido maravilhoso para nós trabalharmos aqui, mais de perto da administração da Promessa, e nós temos contemplado Deus fazer muitas coisas boas e temos a fé que o Senhor fará ainda mais. Amém. Prazer estar aqui. Que bom, pastor, que bom te ter aqui com a gente. E como você falou, então você já tem uma grande experiência, né, em todo esse tempo como pastor. E essa é a ideia, pastor. Aqui no Sala Pastoral, nessa nova série que a gente começou nesse mês, conversando aqui com vários pastores sobre assuntos que são relevantes para nós como igreja, o que nós, como seguidores de Jesus, precisamos ouvir. Já falamos aqui sobre os pecados da nossa geração, falamos sobre discipulado, falamos sobre também como enfrentar momentos difíceis de sofrimento. E nós queremos fechar essa série falando sobre o que Deus está fazendo, pastor, no mundo. O que o Senhor está fazendo, qual é a missão que Deus tem na humanidade. Mas assim, dentro de todo esse propósito, qual é o nosso papel
como eu, como você, como a igreja de Jesus pode participar, ser parte dessa missão. Então eu já queria começar te perguntando, pastor, o que significa dizer que Deus está em missão? Qual é essa missão que Deus está fazendo no mundo? Muito bom, muito bom. É uma afirmação clara, né, bem direta, que Deus está em missão no mundo. A que missão, né? As pessoas podem perguntar. Gostaria de responder lendo alguns textos bíblicos. Legal. João 3,16 é o texto clássico até do próprio evangelismo. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo destaca a essência da missão de Deus, que é justamente salvar o mundo através de Cristo, porque Ele deu. E nessa posição bíblica, a gente vê que o principal interessado em salvar, que é a missão, respondendo já, é a missão de Deus, é a causa de Deus estar em ação no mundo, salvar a humanidade, salvar as pessoas. Ele, como aquele que está em missão, Deus em missão, ele oferece, ele dá. Ele entrega algo, parte dele. Porque ele está em missão. Quem está em missão, dá. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas Deus, ele dá o que ele tem. Ele dá o seu unigênito, porque ele está em missão. E essa é a essência, né, da missão de Deus e de salvar as pessoas através de Cristo. Outro texto que gostaria de citar, 2 Coríntios 5, verso 19. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, porque ele está em missão. Então ele estava em Cristo, lá na cruz, no trabalho de Cristo, salvífico, reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados. Então esse texto revela o papel de Cristo na missão de reconciliação divina. Aí a gente vê essa ação de Deus em salvar as pessoas. Então Deus é um Deus que está em missão no mundo. Ele entrega seu unigênito para salvar os que se haviam perdido e ele agora está trabalhando, atuando. E o texto que Paulo fala em Coríntios 15, 19, que Deus estava em Cristo. Porque Deus não estava apenas lá no trono da sua glória, vendo todo esse drama, esse sofrimento, a paixão de Cristo, todo o plano sendo executado. Não, ele estava, o apóstolo Paulo afirma que Deus estava em Cristo na execução desse plano de salvação. Então Deus estava em Cristo. O Deus que está em missão, ele não está de longe numa arquibancada torcendo para que as pessoas ou algumas pessoas façam o trabalho ou que essas pessoas encontrem um caminho por si mesmas para serem alcançados. Então Deus está em missão, tomando a iniciativa. E por fim, eu gostaria de lembrar de Gênesis 12, verso 1 ao 3, o chamado de Abraão. Diz o texto: e abençoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abreviei o texto. Então Deus chama Abraão para ser uma bênção ao mundo. Ele inicia o nosso Deus, nós vemos no texto aqui de Gênesis 12, que ele inicia a sua missão redentora para salvar a humanidade. Ele começa dando essa responsabilidade para Abraão. Ele chama Abraão para fazer de Abraão uma grande bênção, para fazer de Abraão, ali nós sabemos do contexto, começar a sua salvação, começar a sua igreja, começar o seu povo. E ele faz isso. Então ele chama Abraão. Abraão estava lá. Vamos falar também um pouco sobre Abraão, mas ele estava lá, Deus como interessado, Deus que está em missão. Quem está em missão pensa na missão e Deus está pensando nos detalhes durante a história, nas pessoas durante a história. E chega o dia com Abraão, né? Com Abraão. E aí Jesus já antes de subir aos céus nos dá uma ordem, Mateus 28, 19 e 19 ao 20. Portanto, ide fazer discípulos. Então, quem está em missão também pede que a humanidade agora redimida, as pessoas que entenderam essa missão, possam também fazer parte dessa missão. Basicamente isso. Legal. Você citou um dos versículos que eu acho que são uns dos meus favoritos, preferidos, né? Mas que resumem muito a essência da missão de Deus e do Evangelho em si, que citou aí 2 Coríntios, né? Quando fala que Deus ele tem a missão, né, de reconciliar as pessoas consigo mesmo. Então a gente poderia resumir sobre que a missão de Deus é essa, né? O que Deus faz desde o início da história
e vai fazer até o final, né, até o dia que Cristo voltar, é reconciliar as pessoas através de Cristo com Ele. Com Ele mesmo. Então, a missão de Deus é essa no mundo, desde o início, né, que as pessoas possam se reconciliar. Só que você mencionou esse texto e ele menciona também que, de alguma forma, ele também nos chama para que nós façamos parte desse processo, que nós sejamos também os reconciliadores, né? Que nós sejamos parte dessa missão de reconciliar as pessoas com Deus através de Cristo. Mas aí eu tenho uma questão, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade não sei se para entender isso, mas assim para fazer parte desse processo de reconciliação. O que você acha? Quais são as maiores complicações que as pessoas têm de compreender isso, de como fazer parte dessa grande missão? Beleza, Deus está em missão, Ele me chama para fazer parte, mas por que às vezes a gente tem dificuldade para entender ou fazer parte na prática dessa missão de reconciliar as pessoas com Deus? Muitas coisas acontecem, principalmente em um contexto atual, um mundo muito corrido, acelerado. Nós já falamos aqui na Sala Pastoral, em outros encontros, falamos sobre impedimentos, né? As pessoas ali no seu dia a dia, na sua rotina, em busca dos seus sonhos e projetos, e também acabam achando que a salvação será algo aleatório, que as pessoas vão encontrar Deus por si mesmas, ou que alguns movimentos que existem no mundo religiosos, só por sua apresentação é suficiente para que essas pessoas se decidam, enfim, para que essas pessoas sejam alcançadas. Enfim, eu penso que a rotina das pessoas, o foco delas, a forma que elas estão vendo Deus e compreendendo quem Deus é, a forma que elas compreendem, elas estão compreendendo a própria salvação, o projeto missionário de Deus, o plano de salvação. Então isso acaba dificultando, por elas não compreenderem. E por elas estarem hoje, como eu falei, e nós já falamos sobre isso aqui, os programas anteriores, por elas estarem em busca dos seus próprios prazeres, e às vezes não é prazeres pecaminosos, sonhos de qualquer ser humano de viver bem a vida, enfim, de edificar, de construir, de guardar. E por essa distância de Deus, as pessoas têm dificuldade de compreender onde se encaixam, como que fazem parte dessa missão. Há outras também que pensam que essa responsabilidade, falando já no contexto religioso, de igreja, de instituição, fica apenas para um grupo seleto de pessoas já salvas, como, por exemplo, pastores, diáconos, pessoas que estão na linha de frente, pessoas que têm um ofício ali na igreja, receberam uma ordenação. Enfim, são coisas que acabam dificultando as pessoas de se enganjarem nessa missão, de fazerem parte dessa missão, que Deus está em missão, fazerem parte com Deus desse trabalho que é muito importante. Que importante isso que você menciona, né? Porque eu acho que fica muito limitado se a gente pensa, né, que somente algumas pessoas podem ser colaboradoras daquilo que Deus está fazendo. E assim, a gente não encontra isso na palavra de Deus, porque a gente encontra aqui que é um chamado para todos. Quando Paulo escreve, né, aí em 2 Coríntios, ele está falando com uma igreja toda. Sim. Falando assim, vocês podem ser também reconciliadores. Cada pessoa, então, pastor, pode ser parte daquilo que Deus está fazendo. Podem e devem, precisam. Então é importante entender isso. Eu acho que tirar isso do coração, talvez da mente, né, de que eu posso ser uma pessoa ordinária, comum, talvez não tenha um cargo, talvez não tenha uma responsabilidade direta, né, na igreja, mas eu posso fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo, reconciliar pessoas com Jesus. Com Jesus. Que legal. Mas assim, o que a Bíblia nos deixa, pastor, nos ensina sobre
como podemos fazer parte disso? Sabe, beleza, eu entendo, eu quero. Eu sou uma pessoa aí na igreja, eu sou filho de Deus, eu entendo que eu fui reconciliado com Deus por Cristo, mas eu também quero fazer parte dessa missão, eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Como eu consigo? Como eu consigo desenvolver? Como eu consigo colaborar com Deus nessa missão? A gente observa que tudo parte em relação ao próprio chamado, né? A gente cita, o próprio Abraão foi chamado por Deus, ele entende, ele crê que Deus o chamou, e muito embora não vendo com clareza todo o trajeto, né? Hoje nós somos muito sistemáticos, nós queremos algo que faça sentido para nós, né? A gente só abarca em algo quando faz sentido, tem início, meio e fim. Enfim, a gente quer ver as cores, a rota. Nós queremos ver aonde dorme, que horas levanta, enfim. Queremos ver tudo isso para a gente ir. Então, o chamado parte desse princípio, né? Para se enganjar na missão de Deus. A Bíblia mostra para nós, primeiro ponto para pessoas aqui, falando de pastores, para irmãos, para a igreja. Primeiro ponto que nós precisamos entender é que é fé. O chamado de Deus é por meio da fé. O autor de Hebreus vai dizer que é necessário ter fé para se aproximar de Deus, né? É um primeiro ponto. Então, nós olhamos para a história de Abraão, ele deixa tudo para trás e segue a Deus, o chamado de Deus. A gente olha e vê que isso é uma realidade. Um outro ponto importante que eu vejo nas Escrituras, que as pessoas têm dificuldade hoje de compreender, de como se enganjar, de como embarcar nisso, né? É só compreender o seguinte, ó, Deus ele preparou tudo para nós, ele preparou tudo, preparou a sua salvação, deu o seu filho, fez tudo acontecer de forma maravilhosa, graciosa, e algo muito pessoal que é presente em cada um de nós, e nós crescemos com isso, e ensinamos o povo, as pessoas que vêm a Cristo sobre isso, é que nas Escrituras, as Escrituras afirmam que nós fomos dotados de habilidades. Nós fomos dotados de habilidades. Cada um é dotado de habilidade. Você falou há pouco sobre o contexto que o Senhor chama, né? Em contextos diferentes, pessoas que não exerciam funções importantes ou elevadas, digamos assim, Deus chamando pessoas no ordinário, no cotidiano. Pessoas em vários lugares e com profissões diferentes. É só um detalhe, pastor Santi e audiência, que Deus sempre chamou pessoas ocupadas. Sempre Deus chamou pessoas ocupadas. Sempre pessoas ocupadas. E já só para adiantando, o que também nós vamos falar um pouco hoje, que Deus ele chama pessoas ocupadas, que a agenda não é um problema para o chamar de Deus, nem para o serviço cristão. Nunca foi. E sim, sempre à disposição. Então Deus nos dota de dons, a Bíblia fala de dons, que temos os dons, que Ele nos dá esses dons, capacidades espirituais, vocação, para que a gente faça parte. Ele chama e Ele nos capacita, Ele nos ajuda, Ele nos dá o que nós temos, Ele já nos deu em nosso DNA. Nós nascemos com habilidades, nós nascemos com essa questão muito pessoal que temos hoje, as pessoas com as suas qualidades. Aí Ele dota a gente com a parte espiritual, Ele vai capacitando a gente. E quando nós prestamos atenção nesse ponto, a gente se sente de fato, não, eu posso fazer parte. Deus preparou tudo, Deus me deu tudo que eu preciso para fazer, e seja em qualquer lugar, seja em qualquer cenário, vindo de qualquer cultura, vindo de qualquer família, criação, enfim, a gente consegue fazer parte desse plano de salvação de Deus e ver Deus agindo através de nós, através da ação que a gente vai promover nessa terra. Que legal. Eu acho assim fundamental, né, pastor, que cada pessoa possa entender aquilo que Deus colocou nela, né? Você acabou de afirmar aí que cada filho de Deus está dotado, né, de habilidades, de talentos. Talvez a paixão dessa pessoa, né, a vocação, aquilo que ela ama fazer, Deus quer utilizar isso. É um potencial para levar essa reconciliação com as pessoas, né, a Jesus. Eu acho que é uma oportunidade onde as pessoas podem
mostrar Jesus, falar sobre Jesus através de uma ação, através de algo concreto, mas assim, que é muito pessoal de cada pessoa Sim. mesmo, né? Talvez a gente, falando dessas habilidades e Sim, dons, sim. a gente descobriu, né, a nossa habilidade para ensinar, para acompanhar pessoas, para aconselhar, e hoje nós atuamos e colaboramos com Cristo sendo pastores, mas assim, eu acho que é importante que cada pessoa possa pensar o que Deus ela colocou na minha vida, Ele colocou na minha vida, o que eu tenho nas mãos. O que ele me deu, né? Eu lembro de Moisés, Sim. né? Moisés falando com Deus aí, Deus chamando Moisés e ele colocando um monte de desculpas para não cumprir, para não colaborar com aquilo que Deus queria fazer através do povo, né, de Israel. Isso. E ele colocando um monte de desculpas e Deus falou assim, o que você tem na sua mão? E Moisés falou, eu tenho um cajado, uma vara. Pronto, isso. Pronto, é isso que eu vou utilizar É para libertar o povo e para que o povo possa chegar na Terra Prometida. Então, a obra era muito grande, né? Isso. Se você olha assim, o propósito era grandioso. Grandioso. E Moisés tinha uma vara, um cajado, e Deus utilizou isso. Então, assim, eu acho que fica essa pergunta para cada um, né? A missão de Deus é muito grande, né? Reconciliar as pessoas com Ele é algo maravilhoso. E como eu posso ser parte disso, como eu posso colaborar, aí já fica em cada um, né? O que você tem na sua mão? Eu lembro, pastor Santos, de várias coisas na Bíblia. A viúva lá do profeta, a viúva no tempo de Jesus, dando o que tinha, e a multiplicação de pães e peixes. Jesus olha para os discípulos e pergunta, o que vocês têm? Diante de uma multidão numerosa, os discípulos pedindo para Jesus despedir a multidão para que possam comer algo por aí. E Jesus disse, não, vocês vão dar de comer a eles. O que vocês têm aí? O que vocês têm aí? Uhum. Então, a igreja é um ponto pequenininho em um mundo grande, cheio de demanda. A gente olha, não dá. Essa é uma grande multidão. Aquele dizer que a gente usa aqui no Brasil, uma andorinha só não faz verão. Uhum. Enfim, é basicamente isso que muitos irmãos pensam, né? Mas é pelo contrário, Deus ele age nas pequenas coisas, naquilo que a gente acha que não fará diferença, e fará diferença. Uma palavra, aquilo que temos, a nossa experiência, não que é ela, mas Deus vai usar tudo isso. Deus usa tudo isso, o que temos, o nosso pouco recurso, a nossa limitação física, até mesmo a limitação intelectual, isso para não incentivar ninguém a parar de conhecer, mas Deus vai usando e a gente fica se cobrando às vezes, por isso que impede nós de fazermos parte dessa grande obra que Deus está fazendo no mundo, que é a sua missão. Tem uma palavra, né, na Bíblia que fala sobre a multiforme graça de Deus, né? E a gente pensa que talvez a forma de ser parte ou colaborar com a missão de Deus é sempre fazendo a mesma coisa, ou sendo um pastor, ou sendo um líder, ou tendo um cargo na igreja. Mas assim, vemos que isso não é a única forma, porque a gente limita e fica muito limitada a missão, a nossa colaboração como igreja. Isso. Então, assim, eu acho fundamental essa sua fala e essa reflexão para nós como igreja. Isso. O que temos na mão, o que Deus nos entregou. O seu talento, a sua vocação, o seu trabalho, as oportunidades que Deus tem te dado. Isso, todos os acessos, né? Os acessos, as pessoas que você tem acesso, tudo isso pode colaborar com aquilo que Deus está fazendo, que... Voltando só para fixar na nossa mente, né? Que é reconciliar pessoas com Deus. Sim. Né? É reconciliar as Sim. pessoas com Deus. E como igreja, pastor, o que talvez na sua experiência, no seu trabalho, quais ideias você pode nos deixar aqui de como igreja nós ter algumas ações práticas, né? Para fazer parte dessa missão? Vamos lá, a Bíblia fala que todos os crentes recebem dons, e nós ensinamos isso à igreja, aos irmãos, e a gente estuda, temos até algumas listagens, né, de dons espirituais, Sim. dons ministeriais, enfim, a gente faz isso tudo muito bem esclarecido. Porém, quando na prática, eu penso assim, nós temos a igreja, e na prática, aí é onde os irmãos colocam a dificuldade, né, de como fazer, como que eu alcanço uma pessoa para se reconciliar com Deus.
Como que eu faço isso na prática? Irmãos, nós somos desafiados a olhar para o reino sem tornar o reino religioso ou como a liturgia fechada, como você falou. É muito dinâmico, não cairmos na rotina, enfim. Na praticidade, no que a gente vê e tem vivido na igreja durante esse tempo, é que o nosso povo, você, irmão e irmã, precisa compreender que você já é capaz, você já tem o dom. É um ponto também que a gente precisa pensar. Você precisa identificar, como o pastor Santi falou, aquilo que você ama fazer, aquilo que a gente gosta de fazer, a gente se identifica. Essa é a tua habilidade, o teu dom, aquilo que o Senhor te deu. Agora você precisa colocar isso para fora. Nós já falamos aqui que colocar para fora no dia a dia, no cotidiano, alcançar alguém, falar com alguém, trabalho, escola, no dia a dia, vizinhos, amigos. Nós usarmos isso e deixar Deus usar isso de forma espontânea, partindo de nós, nessa missão. E vai acontecer. Na igreja local, não é diferente. Na igreja local, quando a gente vê isso, o nosso povo, ele tem essa dificuldade de como? Porque na igreja local, alguns cantam, alguns tocam, alguns ministram. Tem igreja que exerce diversas frentes de trabalho, né? Diversas frentes de trabalho. Um grupo faz isso, outro aquilo, enfim. Mas alguém fica de fora. E o nosso desafio é justamente enganjar todas as pessoas nessa missão. Como você falou de uma experiência que eu tenho, e aí eu não posso sair daqui sem falar da experiência das bases missionárias, né? Como eu falei no início, as bases missionárias é justamente pensando em enganjar esse povo, enganjar todos os irmãos. De alguma forma, fazer com que eles exerçam isso, agora vindo de uma linha, partindo da igreja, partindo da igreja local, partindo essa organização para que esses irmãos também, no movimento, na agenda da igreja, falando da instituição, da igreja local, eles consigam desenvolver esses dons e talentos. Aí, quem trabalha com pequeno grupo, as bases missionárias, que é um pequeno grupo, com uma visão um pouquinho mais ali abrangente, mas enfim, os irmãos eles precisam se enganjar nisso, né? A ideia dos próprios ministérios, né? Os ministérios de acreditar no dom, no talento, na habilidade, para se enganjar nisso, no propósito, no foco da igreja, nos grandes centros urbanos, nas localidades desse mundo, onde a igreja tem como o alvo alcançar, reconciliar essas pessoas para Deus. Então é muito vasto, mas a igreja local, você, irmão, irmã, precisa se enganjar nessa missão. E a igreja local, nas igrejas que eu já pastoreei, a gente sempre se preocupa em envolver as pessoas, né? Claro que durante uma liturgia é impossível envolver todo mundo, porque não dá de todo mundo cantar, ministrar, enfim. Mas, de alguma forma, envolver os irmãos para que eles exerçam na prática os dons que Deus deu para eles, a habilidade que Deus deu para eles. E eles precisam se identificar. Nós, como pastores, aí eu falo isso, nós temos essa preocupação de colocar esses irmãos nesse caminho, né? Que coloca eles no chamado de Deus, que todos têm o chamado de Deus para a sua vida. Amém, amém. E eu queria, pastor, fechar aqui talvez a nossa reflexão sobre esse assunto, porque a gente falou um pouco sobre essa participação pessoal, né, de entender aquilo que eu tenho, os dons que o Senhor me deu, e colocar, né, isso ao serviço das pessoas para reconciliá-las, também pensando como eu posso me engajar naquilo que a minha igreja local está fazendo, ou de repente ter alguma iniciativa, né, de como comunidade, como igreja local fazer também parte dessa missão. Sim. Mas aí vem a pergunta, eu acho assim, talvez o pensamento de várias pessoas, né? Que bonito, que lindo tudo aquilo que a gente falou, mas assim, como eu consigo equilibrar tudo isso na minha correria, na minha vida que é tão agitada, no meu trabalho, nas responsabilidades que eu tenho, como eu consigo adicionar a tudo isso essa minha participação, essa minha colaboração com aquilo que Deus está fazendo no mundo? Na verdade, nós temos uma única vida. Nós temos uma única vida, que é essa que Jesus já nos deu. Somos agora feitura dele, né? Obra das suas mãos, novas
pessoas, a criação. Aí Paulo fala que nós somos nova criatura, né, em Cristo, e nós fomos criados para boas obras, né? Boas obras agora. Essas boas obras é de fato no dia a dia. Aí só para responder bem mesmo, eu estou com um texto aqui que eu gosto muito dele, João 15, verso 8, Jesus diz assim, ó, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Fruto em tudo, em tudo. É onde eu quero dizer que a nossa vida ela é íntegra. Nós temos uma única identidade. Não tem como falar, vamos equacionar aqui vida familiar, minha vida de lazer, minha vida de trabalho, eu preciso trazer aqui uma distinção disso, aí a vida de igreja. Não existe. Minha vida espiritual. Não. Nossa vida... Um dia eu ouvi de um pastor, até de um pastor, fiquei decepcionado, confesso. Ele disse, olha, eu não sou um pastor de oração, mas eu gosto de pregar. Falei, meu Pai amado, como que a gente consegue fragmentar em nossa própria vida essas questões, né? A própria identidade, a nossa identidade, que é a essência da missão de Deus no mundo. Então a gente não dá para equacionar, a gente precisa ser. Eu acho que a partir do momento que nós nos posicionarmos, né, com a graça e misericórdia de Deus, olha, eu sou isso, eu sou uma nova pessoa. Agora eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sonho para mim, eu não trabalho para mim mesmo. Eu sou conduzido por Ele. A partir do momento que nós chegarmos a esse ponto, nós não vamos precisar de agenda para fazer missão. Quando a gente perceber os frutos aqui que Jesus fala que glorificam a Deus, de fato, é o que glorifica a Deus, que é os frutos, nós vamos perceber que estamos colhendo frutos aqui por causa de nosso jeito de ser. No trabalho, eu recebi agora um testemunho recentemente de uma esposa que disse o seguinte, ela disse, o meu esposo ele mudou muito, e eu fiquei pensando, por que ele mudou, começou a mudar, para melhor, claro. Aí eu fui analisar que ele, há alguns meses, começou a pedalar com um irmão crente, cristão. Ele começou a pedalar, fazer pedal, e ele começou a mudar dentro de casa. Olha só. Aí ela pergunta para o esposo com quem, como é que era esse amigo, enfim, e ele vai dizer que ele era cristão e tal, denominação, e enfim, ela disse que o esposo mudou. Esse cristão oferece um estudo bíblico, estudam a Bíblia e eles são batizados, eles aceitam a Cristo. Glória a Deus. Então, esse cristão foi pedalar com ele, com um amigo, com um conhecido, né? Até então. Foi pedalar. E o jeito dele de ser, de falar, de ver o mundo. E sem falar, pastor Santos, da intencionalidade. Precisamos também ser intencionais. A gente se relaciona com as pessoas, não é porque a gente quer tirar dinheiro delas, porque a gente quer elogio delas, ou porque a gente gosta de estar perto delas. A gente tem algum interesse pessoal com elas. Não, a gente se relaciona com as pessoas para apresentar Cristo, reconciliar elas com Deus. Então, deve ficar marcado. Então, a partir do momento em que a gente vive essa vida sem distinção, sem ter um dualismo, né? Sem estar em modo espiritual, modo... Carnal. Enfim, eu ia falar isso. Então, a gente consegue entrar ativamente na missão. E eu digo para vocês, a gente, chegando a esse nível, a igreja é o nosso sonho, a nossa oração, de ver os crentes ali enganjados nessa missão, no cotidiano, no ordinário. Nós teremos uma geração seguramente apaixonada por Cristo, dedicada. E Jesus volta, né? Para nos buscar. É a nossa maior esperança, né? Nós teremos um mundo melhor. Então é isso, pastor Santos. Eu acho que é muito proveitoso a gente falar sobre isso e refletir sobre isso. Então, não existe essa divisão. Não existe. Não existe. Toda a nossa vida, ela precisa ser vivida com essa intencionalidade. Sim, sim. Eu trabalho, eu estou em casa com a minha família, eu estudo, eu estou na igreja. Tudo é uma oportunidade para refletir Jesus e para conectar Jesus. Sim, sim. As pessoas com Jesus. Sim, eu lembro, pastor Santos, que Jesus conta das parábolas dos talentos, né? Para um deu uma quantidade, para outro tanto. E a gente vê que Jesus, ele chega o dia da prestação de contas na sua parábola. Teve alguém que não fez nada, né? Que guardou o que Jesus, o Senhor ali confia para ele, enfim. Tem muitas desculpas que a gente dá.
muitas desculpas. E sempre são as mesmas. A gente escuta muito, do norte ao sul do Brasil. As desculpas são assim, eu acho que no mundo todo. Não consigo agora, estou trabalhando. Não consigo agora, estou estudando. Não consigo agora, estou limpando casa. Não consigo agora, estou fazendo muitas coisas. Vou casar. Enfim. Aí para terminar, não consigo agora porque sou novo, não consigo agora porque sou velho demais. A gente fica colocando esses empecilhos para cumprir a missão de Deus, para se envolver nessa missão. Aí eu termino dizendo assim, ó, sempre nós estaremos trabalhando, estudando, limpando casa. Nós teremos enfermidades, elas vão e voltam, as enfermidades. A gente, infelizmente, vamos ter que conviver com o luto. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com as crises. Ora, em um momento de desemprego bate a porta, problemas relacionais chegam. Sempre estaremos, então não pode ser desculpa para que a gente cumpra a missão. Deus nos confiou essa missão, Ele repartiu e nos convida a fazer parte dela. Então, mais uma vez, Deus nunca chamou ninguém desocupado. Você que tem todas essas tarefas, você é empresário, você é colaborador de uma empresa, você que estuda, você que é novo, você que já tem uma idade mais avançada, Deus, Ele tem um espaço para você nesse mundo, na sua missão, e é você mesmo. Você é a ferramenta de Deus, nós somos, com as nossas habilidades. Tudo que falamos aqui, Deus vai operar através de nós. Amém. Glória a Deus. Pastor, ora pela gente, ora por nossa audiência, para que o Senhor nos ajude Sim. a ser mais conscientes e a viver de fato, né, como colaboradores, como reconciliadores. Sim. Junto com Ele. O salmista ele diz, Salmo 37, busca o Senhor e a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Amém. Vamos orar? Vamos. Deus de graça, Deus de majestade, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua bondade. E não podemos também deixar de agradecer por esse plano de salvação. O Senhor é o Deus que está em missão no mundo. E que essa missão, Pai, esteja também, Senhor, ativa em nossa vida, no cotidiano, que possamos ter em nossa mente, em nosso dia a dia, em nossos sentimentos, em nossas emoções, esse senso de responsabilidade, essa compreensão, meu Deus, da Tua missão. E eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos confiou essa missão. O Senhor repartiu conosco essa missão. Essa missão que é nobre, de reconciliar o mundo consigo. Que maravilha, meu Deus, que coisa gloriosa o Senhor tem feito na terra, através de mim, através da Tua igreja, através do povo do Senhor e aqueles que ainda virão a crer nessa mensagem, Pai. Pai, ajuda meus irmãos que têm dificuldade. Ajuda cada um, meu Deus, a entenderem os Teus caminhos, Pai, a voltarem-se para Ti em devoção e encontrarem em Ti, meu Deus, o alento para as suas vidas e a força, a sabedoria, a direção, meu Pai, para estarem atuando neste mundo. Que sejamos bênção por onde passar. Essa é a nossa oração, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nossos trabalhos. Ajuda na visão missionária. Ajuda nos trabalhos diários. Em tudo que iremos fazer, em tudo que estaremos para fazer nos próximos dias. As pessoas que estaremos nos relacionando, Pai, abençoa e nos ajuda. Queremos ver o Teu reino avançar. Queremos ver vidas sendo salvas para o louvor do Teu nome. E queremos, claro, fazer parte dessa obra gloriosa. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Amém. Cláudio. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Prazer. E muito obrigado a você que ficou até o final. Que Deus possa continuar te abençoando e eu peço que você continue ligado na TV Viva a Promessa e nos próximos episódios do Sala Pastoral. Que Deus te abençoe.